E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Wellington Botelho e esse aqui é o meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a quarentena aqui no Chile. Como é que tá sendo esse período aí de ficar em casa durante essa pandemia de coronavírus. Então pessoal, pra quem não sabe, eu tô morando aqui no Chile já tem quase 2 anos e meio. E essa quarentena tá sendo, acho que difícil pra todo mundo, né? Mas cada um tem que fazer a sua parte. Aqui no Chile, o governo está adotando uma série de medidas, inclusive um pouco, assim, bem rígidas, para tentar controlar a pandemia. Então, são inúmeras que foram adotadas ao longo aí do caminho. Eu acho que a primeira que eu vou comentar é sobre o home office. Eu estou fazendo home office há um mês, foi uma recomendação, né? Então, quem podia fazer home office faz home office. Então, são os trabalhos essenciais que o pessoal está fazendo, que está saindo para fazer os trabalhos essenciais. E faz um pouco tempo também que o governo decretou que era proibido qualquer tipo de aglomeração com mais de 50 pessoas. Sim, foram uma série de recomendações. Então, em um determinado momento tinha uma recomendação, aí depois tomou outra, e foram se juntando até para chegar ao que a gente tem hoje. Outra coisa muito interessante, um outro ponto, né, eu acho que bem interessante se falar aqui no Chile, é que tem o toque de recolher. Exatamente. Então, desde as 10 horas da noite até as 5 horas da manhã, se não me engano, ninguém pode sair na rua em hipótese alguma. Só algumas raras exceções que você tem que precisar, tipo, por exemplo, se você trabalha em algum estabelecimento de saúde ou alguma coisa, você precisa ter uma autorização especial para sair nesse horário. Além disso, a gente tem uma quarentena obrigatória em determinadas regiões do Chile. Aqui tem as cidades, claro, e cada cidade é dividida por comunas, no caso de Santiago. Então, algumas comunas de Santiago, que seriam os bairros ou mini prefeituras, tem uma quarentena obrigatória. Ñuñoa, Las Condes, aí nisso o pessoal não pode sair à noite nem durante o dia. Aí durante o dia, se você precisa sair, em algumas raras exceções, você precisa também ter esse permisso de circulação. Uma outra determinação do governo foi obrigação do uso de máscaras. Então hoje você tem obrigação em qualquer tipo de transporte público que você for pegar, seja avião, qualquer tipo de transporte, na verdade, que você pega, você precisa usar máscara. Se você não usa máscara, você pode ser multado. Então, inclusive voos, você precisa estar utilizando essa máscara. E isso está se estendendo agora, pessoal, para atividades do dia a dia. Então, muitas comunas têm meio que determinado que as pessoas usem máscaras assim ao longo do dia para sair no supermercado ou para sair. Qualquer tipo de aglomeração, a maioria das comunas, ainda não é uma determinação total, orienta que você utilize máscaras. Então, você sai na rua, hoje eu precisei ir na rua para fazer umas compras do dia a dia no supermercado e você vê todo mundo usando máscara. Isso acaba está se tornando algo muito comum. E isso reflete também na fila do supermercado. Então, assim, as coisas vão se relacionando. Na fila do supermercado, você assim, não pode entrar muitas pessoas dentro do supermercado, então normalmente tem uma fila do lado de fora que as pessoas aguardam uma vez, para não fazer tumulto. Então você tem uma fila que tem uma certa distância entre as pessoas, todo mundo usando máscara. E essa semana também eu vi na fila do supermercado que estavam medindo a temperatura para ver antes de entrar. Então achei bem interessante medir a temperatura, uma medição rápida. Isso também esse controle está se tornando comum em vários lugares. Anotei aqui no computador os principais, que eram muitos pontos, então eu anotei no computador quais eram os pontos que dava para se falar. Por exemplo, uma coisa que acaba se tornando muito comum, as filas nas padarias, então, que são locais pequenos, então você tem uma frequência de pessoas, aí tem uma fila grande do lado de fora. O chileno, por exemplo, a janta do chileno é muito diferente da nossa janta brasileira. Eles têm o hábito de comer um pão muito peculiar daqui, um pão, uma maio e uma marraqueta, que é o tipo de pão daqui, com
queijo e presunto com abacate, né? Então eles não tem essa janta que normalmente o brasileiro tem. Então eles acabam indo comprar o pão com frequência. Eles estão se adaptando por conta da situação, mas você acaba vendo um pouco de fila na frente da padaria, isso à noite, para as pessoas comprarem pão, comprarem queijo, comprarem isso. E uma coisa que eu tinha visto no Brasil, e que aqui já estava acontecendo no Brasil, mas não chegou, acabou sendo proibido também, igrejas, qualquer tipo de igreja não pode ter nenhum tipo de culto ou missa com aglomeração de pessoas. Ficou proibido. Inclusive, faz poucos dias, uma igreja desobedeceu essa regra e uma equipe de fiscalização do governo teve aí um desenrolar que eu não sei exatamente o que aconteceu. Então, e as mudanças ocorrem a cada dia, gradativamente. Como em outros países, o Chile todo dia tem uma coletiva de imprensa com o ministro da Saúde para falar como é que foi o dia anterior, para falar sobre a quantidade de mortos, de casos. No Chile eu tinha, a última vez que eu vi, 92 mortos. O governo estava conseguindo controlar a pandemia com algumas medidas importantes. Claro que isso pode mudar a qualquer momento no geral, mas o governo, a ideia seria tomar algumas medidas para não deixar as coisas descontrolarem. Assim, na América Latina, o Chile é um dos países que tem assim, não é tão rígidas como a Argentina, que tem uma quarentena total, mas você tem aqui medidas um pouco enérgicas, então para conseguir controlar. Como eu acho que todo mundo, ficar em casa o dia todo, trabalhar o dia todo, ficar na cama o dia todo é agoniante, não realmente é, mas não tem o que fazer. Por exemplo, eu tenho um quarto pequeno, né? Mas durante o dia, quando sobra um tempinho, eu faço umas videoaulas de dança para tentar relaxar, né? Que realmente é estressante, é compreensível. Você fica fechado, enclausurado, mas felizmente ou infelizmente, eu não sei qual seria a palavra mais ideal, tem que cumprir essas medidas para tentar ter o controle aí da pandemia. E vocês, como é que estão na quarentena? Eu acredito que também todo mundo tem muita coisa para falar, tá sofrendo, não tá, mas faz parte aí como o tratamento da situação. Deixa aí nos comentários como é que tá sendo a sua quarentena, o que tá fazendo, se eu falei alguma coisa errada acontece, então faça aí uma observação, conta aí com o apoio de vocês. Até mais.